Padre Pio revelou a verdade sobre o terceiro segredo de Fátima, um segredo sombrio e oculto da Igreja Católica, que tem sido objeto de intensa especulação e debate por décadas. No entanto, agora, uma revelação revolucionária do próprio Padre Pio promete lançar luz sobre este enigma intrigante. Que verdades o terceiro segredo contém e por que a Igreja o manteve oculto por tanto tempo? As revelações contidas nesta profecia poderiam oferecer orientações profundas ou advertências sinistras para o futuro da humanidade. Para compreender completamente o significado do terceiro segredo, devemos voltar no tempo até 1917, quando 3 jovens pastores portugueses, Lúcia Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto, afirmaram ter testemunhado aparições da Virgem Maria em 6 ocasiões distintas, entre maio e outubro. Esses eventos extraordinários, agora conhecidos como as aparições de Nossa Senhora de Fátima, tornaram-se uma pedra angular da fé e tradição católicas. Durante uma dessas aparições, em 13 de julho de 1917, a Virgem Maria deu às crianças uma série de visões e profecias conhecidas coletivamente como os 3 segredos de Fátima. Enquanto os 2 primeiros segredos foram revelados em 1941, o terceiro segredo permaneceu envolto em mistério por décadas, sendo apenas parcialmente revelado pelo Papa João Paulo II no ano 2000. Segundo a interpretação católica, os segredos abordam questões profundas, como a existência do inferno, os tumultuosos eventos da Primeira Guerra Mundial e as perseguições sofridas pelos cristãos durante o século XX. Curiosamente, das centenas de aparições marianas investigadas pela Igreja Católica, apenas uma pequena seleção recebeu aprovação oficial. 9 das 12 aparições aprovadas ocorreram entre 1830 e 1933. Os antropólogos culturais Victor e Edith Turner, que abraçaram o catolicismo em 1958, viam o surgimento dos cultos de aparições marianas como uma reação das classes marginalizadas e da baixa classe média às rápidas transformações da sociedade pós-industrial. Essa perspectiva destaca os fatores sociais e culturais que podem ter influenciado as revelações de Fátima. No centro das revelações de Fátima está a vida de Lúcia Santos, que, aos 14 anos, em 1928, foi enviada à escola das Irmãs de Santa Doroteia, em Vilar, perto do Porto, e mais tarde tornou-se freira em um convento em Tui, na Espanha. Ao longo de sua vida, Lúcia continuou a experimentar visões privadas esporádicas, o que levou o bispo de Leiria, na década de 1930, a instála a escrever sobre suas experiências e as de seus primos. Foi em sua terceira memória, composta em 1941, que Lúcia finalmente revelou a verdade sobre o segredo, revelando que ele consistia em 3 partes. As 2 primeiras foram reveladas em 1941, enquanto a terceira parte foi escrita em 3 de janeiro de 1944, quando a irmã Lúcia caiu gravemente doente em Tui, na Espanha. Temendo que ela morresse antes de revelar a última parte do segredo, o bispo de Leiria pediu-lhe urgentemente que a colocasse por escrito. Segundo o relato da irmã Lúcia, a visão representava um anjo com uma espada flamejante emitindo chamas, prontas para engolfar o mundo, mas que foram extintas pelo esplendor radiante da Virgem Maria. O anjo clamou 3 vezes, penitência, 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 indicando um chamado ao arrependimento e ao despertar espiritual. A visão então retratava uma cena de bispos, padres, religiosos e religiosas subindo uma montanha íngreme, culminando em uma grande cruz. O Santo Padre, representando o Papa, caminhava por uma cidade em ruínas, rezando pelas almas dos mortos espalhadas ao seu redor. Ao chegar ao topo, ele se ajoelhou diante da grande cruz, apenas para ser martirizado por um grupo de soldados, simbolizando um profundo sacrifício por sua fé. A tragédia se espalhou para bispos, padres, religiosos e pessoas de várias origens sociais que sofreram destinos semelhantes. Essa visão perturbadora tem um significado espiritual profundo e serve como um chamado ao arrependimento e à penitência, instando a humanidade a se afastar do pecado e abraçar a justiça. A espada flamejante simboliza a justiça divina, enquanto o esplendor radiante da Virgem representa a misericórdia divina, oferecendo esperança em meio a uma catástrofe iminente. A descrição de perseguições generalizadas fala da luta perene entre o bem e o mal, desafiando os crentes a permanecerem firmes em sua fé em meio às trevas. Os anjos que coletam o sangue dos mártires oferecem um raio de esperança e redenção, simbolizando o poder santificador do sofrimento e o triunfo da fé sobre a adversidade.
Quase 4 décadas depois, em maio de 1982, a irmã Lúcia compartilhou sua interpretação do terceiro segredo em uma carta ao Papa João Paulo II, revelando que ele falava de um aviso simbólico. Se o mundo não seguisse as demandas delineadas no segredo, os erros da Rússia se espalhariam, causando guerras, perseguições à Igreja e sofrimento para o Santo Padre. No entanto, se esses pedidos fossem atendidos, a Rússia seria convertida e a paz prevaleceria. Aí está a tão esperada revelação de Padre Pio sobre o terceiro segredo de Fátima. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com grande humildade e após profunda oração e reflexão que compartilho com vocês hoje uma nova revelação sobre o terceiro segredo de Fátima. Esta mensagem preciosa traz consigo uma verdade que acredito ser o momento de compartilhar com o mundo. A Santíssima Virgem Maria, em sua infinita sabedoria, escolheu este momento para lançar ainda mais luz sobre o caminho da humanidade. Somente através da oração, penitência e dedicação aos caminhos do Senhor, podemos esperar superar os desafios que nos aguardam e realizar a visão de paz e unidade que Nossa Senhora de Fátima nos confiou. Ao pôr fim a um mistério de longa data, abrem-se novas avenidas para reflexão, oração e ação. A narrativa de Fátima destaca as ações de Deus como Senhor da história e a responsabilidade da humanidade em moldar seu próprio destino através da liberdade criativa. O terceiro segredo de Fátima serve como um poderoso lembrete da luta eterna entre o bem e o mal, da importância do arrependimento e da renovação espiritual, e do poder transformador da fé diante da adversidade. O terceiro segredo de Fátima tem sido uma fonte de curiosidade e temor por décadas, principalmente porque, além de suas revelações já conhecidas, há especulações de que ele contém advertências que poderiam mudar o curso da história. Mas, o que exatamente esse segredo nos revela sobre o futuro? E por que ele foi mantido em segredo pela Igreja por tanto tempo? Agora, com a revelação feita por Padre Pio, um novo capítulo nessa história é aberto, trazendo à tona questões que vão além da mera curiosidade, são questões de sobrevivência espiritual. O que sabemos é que, desde as aparições da Virgem Maria em 1917, a mensagem de Fátima tem sido uma chamada constante à conversão e à oração. O que ainda pode estar oculto no terceiro segredo? Poderia ser algo tão terrível que a Igreja tenha optado por proteger os fiéis do impacto total dessa verdade? Ou seria uma mensagem de esperança, que só agora está começando a ser compreendida em sua plenitude? Além das questões espirituais, é fundamental lembrar que, para Padre Pio, o cuidado com o corpo também é parte da missão de vida cristã. Ele advertiu sobre uma doença silenciosa que tem afetado milhões de pessoas sem que elas percebam a gravidade da situação. Esse mal, hoje conhecido como diabetes, é responsável por inúmeras complicações de saúde, e Padre Pio enfatizou a importância de se cuidar e tomar medidas preventivas. Isso nos mostra que, assim como devemos estar atentos às nossas almas, também devemos cuidar do nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Enquanto isso, a história do terceiro segredo continua a se desenrolar. Cada elemento desse segredo parece ter sido cuidadosamente revelado ao longo do tempo, talvez para preparar a humanidade para o que está por vir. As visões de Lúcia, que começaram na sua infância e continuaram até a vida adulta, são como peças de um quebra-cabeça que, aos poucos, revelam uma imagem maior. A revelação de Padre Pio não apenas ilumina os detalhes desse segredo, mas também destaca a importância de uma vida de penitência e oração. Em suas palavras, a necessidade de conversão é mais urgente do que nunca. As visões do anjo com a espada flamejante, prestes a consumir o mundo, só foram interrompidas pela intercessão da Virgem Maria, uma metáfora poderosa para a misericórdia divina em meio à justiça que se aproxima. Padre Pio nos alerta sobre a batalha espiritual que todos enfrentamos, uma batalha entre o bem e o mal que se reflete não apenas em eventos globais, mas também nas lutas diárias que cada um de nós enfrenta. Essa luta, representada nas visões de Fátima, nos chama a uma vida de santidade e resistência. A cruz que os fiéis carregam na visão é um símbolo da fé inabalável que devemos manter, mesmo diante das adversidades. Finalmente, a mensagem de Fátima, revelada em sua totalidade, é um convite à humanidade para retornar ao caminho da verdade e da justiça. Padre Pio, com seu profundo insight espiritual, nos ajuda a compreender que, independentemente dos desafios que possam vir, a fé e a devoção a Nossa Senhora de Fátima são as chaves para superar os tempos difíceis que estão por vir. Portanto,
A mensagem final que recebemos é clara: através da penitência, oração e uma vida de fé, podemos não apenas entender os mistérios do terceiro segredo, mas também nos preparar para as provações futuras. Que cada um de nós possa, com a ajuda de Padre Pio e da Virgem Maria, encontrar a força necessária para seguir o caminho da retidão e da fé inabalável. Enquanto meditamos sobre o terceiro segredo de Fátima e as revelações feitas por Padre Pio, somos levados a refletir sobre a nossa própria vida espiritual. A mensagem de Fátima não é apenas uma profecia distante, mas um chamado urgente para todos os cristãos reavivarem sua fé e intensificarem suas práticas espirituais. Esse chamado nos lembra que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas uma arma poderosa contra as forças do mal que tentam nos desviar do caminho da salvação. A importância da oração é central na mensagem de Fátima, e Padre Pio, com sua devoção inabalável ao rosário, nos mostra o caminho a seguir. Ele acreditava firmemente que o rosário era a chave para a proteção divina, especialmente em tempos de grande tribulação. Assim como Nossa Senhora pediu aos pastorinhos que rezassem o rosário todos os dias pela paz do mundo, Padre Pio nos encoraja a fazer o mesmo. Em cada conta do rosário, há um pedido de misericórdia, uma súplica por intervenção divina e um escudo contra as tentações e os perigos que nos cercam. Além disso, o terceiro segredo serve como um lembrete para todos nós sobre a necessidade de vigilância espiritual. Vivemos em um mundo onde as distrações são inúmeras e onde o materialismo e o relativismo moral muitas vezes obscurecem a verdade. A visão de uma espada flamejante, pronta para descer sobre a terra, nos alerta sobre as consequências do afastamento de Deus. A misericórdia de Deus é infinita, mas não podemos esquecer que Ele também é justo, e que nossas ações têm consequências. A intercessão da Virgem Maria, como mostrada nas visões, é um sinal de esperança, mas também um chamado à ação. Não podemos nos dar ao luxo de esperar passivamente que as coisas mudem por si mesmas. Devemos nos engajar ativamente em nossa fé, vivendo os ensinamentos de Cristo em nosso dia a dia e promovendo a paz e a justiça em nosso mundo. Esse engajamento inclui não apenas a oração, mas também a caridade e o amor ao próximo, práticas que Padre Pio exemplificou em sua vida. O legado de Padre Pio, assim como a mensagem de Fátima, é um convite à transformação. Ele nos chama a abandonar nossos pecados e a nos reconciliar com Deus através da confissão, da penitência e da comunhão. É uma jornada que exige coragem, mas também é uma jornada que promete uma recompensa eterna. Quando nos alinhamos com a vontade de Deus, nos tornamos instrumentos de sua paz, espalhando a luz divina em um mundo muitas vezes mergulhado em trevas. Por fim, à medida que nos aprofundamos nas revelações do terceiro segredo e nas palavras de Padre Pio, somos inspirados a renovar nosso compromisso com a fé. Que possamos, através da oração fervorosa e de uma vida de santidade, ser dignos das promessas de Cristo e da proteção da Virgem Maria. Que as advertências contidas no segredo não nos causem medo, mas sim uma determinação renovada para viver de acordo com os desígnios de Deus, certos de que, em seu tempo, tudo será revelado e justificado. Ao refletirmos sobre o terceiro segredo de Fátima e a vida de Padre Pio, percebemos que somos chamados a um compromisso profundo com a nossa espiritualidade. Este compromisso não é apenas uma resposta às advertências divinas, mas também uma oportunidade de crescer em santidade, de nos aproximarmos de Deus com humildade e de vivermos uma fé autêntica e transformadora. Assim como Nossa Senhora exortou os pastorinhos a rezarem e se sacrificarem pela conversão dos pecadores, somos também convidados a oferecer nossas orações e sacrifícios, confiando na misericórdia de Deus para transformar o mundo ao nosso redor. A devoção ao rosário, enfatizada tanto em Fátima quanto na vida de Padre Pio, é um caminho de graça que nos leva ao coração de Deus. Cada mistério meditado, cada Ave Maria recitada, é uma declaração de fé, um pedido de intercessão e uma demonstração de amor. Não podemos subestimar o poder desta oração, que tem a capacidade de abrir portas que parecem fechadas, de curar feridas profundas e de trazer paz aos corações aflitos. Em um mundo que muitas vezes parece perdido e sem esperança, o rosário é uma âncora que nos mantém firmes na fé e nos conecta com a eternidade. Além disso, a mensagem de Fátima nos desafia a viver com uma consciência aguçada das realidades espirituais. As visões dos pastorinhos e as experiências místicas de Padre Pio nos revelam que há mais no mundo do que aquilo que vemos com os olhos físicos.
Somos chamados a cultivar uma sensibilidade espiritual, a discernir os sinais dos tempos e a responder com fé e coragem aos desafios que surgem. Essa sensibilidade nos ajuda a perceber a presença de Deus em nossas vidas diárias e a reconhecer a ação da graça mesmo nas situações mais difíceis. Padre Pio nos ensina, através de seu exemplo, que a santidade não é reservada a poucos, mas é um chamado universal. Ele viveu uma vida de simplicidade, humildade e profundo amor a Deus e ao próximo, mostrando que a verdadeira santidade se manifesta em gestos concretos de caridade e em uma vida de oração constante. Seguimos seu exemplo ao nos dedicarmos à oração, ao serviço e à busca incessante de Deus em todos os aspectos de nossa vida. Com essas reflexões, concluímos nossa jornada através do terceiro segredo de Fátima e das revelações de Padre Pio. Que suas vidas e ensinamentos sejam para nós faróis que iluminam nosso caminho e nos guiam em direção à santidade. Que possamos responder ao chamado de Deus com generosidade, confiando plenamente em sua providência e no poder da intercessão da Virgem Maria. Agradecemos por sua companhia nesta reflexão e por se juntar a nós na busca de uma fé mais profunda e autêntica. Que Nossa Senhora de Fátima e São Padre Pio intercedam por todos nós, para que possamos viver em plena comunhão com Deus e ser instrumentos de sua paz e amor no mundo. Que a paz de Cristo esteja sempre em seus corações e que a luz da fé brilhe intensamente em suas vidas. Deus os abençoe abundantemente.